Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa e nós estamos aqui no canal Crente Sonhador, falando sobre objetivos na vida do cristão. Nessa oportunidade nós vamos falar de um personagem também que se chama José, um dos filhos de Jacó. Eu quero ler um texto aqui, Gênesis 37, o versículo número 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então, José ele conta esse sonho aos seus irmãos, aos seus pais, e eles já não gostavam muito de José, seus irmãos, porque José levava má fama dos seus irmãos. Seus irmãos eram pessoas que aprontavam algumas situações e que não era agradável. E como nós estamos falando sobre disciplina, obediência e valores, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar, inclusive para fazer uma correção, porque muitas pessoas têm falado sobre José o sonhador. Até os seus irmãos chamavam ele, olha o sonhador mor. Mas na realidade, José ele não era um sonhador. O que José teve foram revelações. Deus deu a José 2 sonhos. Ele contou esse e contou mais um outro, que as estrelas, o sol e a lua estavam se curvando. E com certeza isso deixou os irmãos mais irritados ainda. A ponto de, numa oportunidade, lançá-lo numa cova, e José ele é vendido e ele vai parar lá no Egito. No Egito ele vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, e o Potifar observou que tudo que José fazia, Deus estava com ele e colocou todas as coisas nas suas mãos. Durante toda a trajetória da vida de José, nós não teremos tempo para discorrer tudo isso, mas nós observamos que José ele era realmente uma pessoa muito disciplinada. E como nós estamos falando sobre objetivos na vida do cristão, então nós vamos falar sobre essas coisas que também aconteceram na vida de José. José ele era disciplinado, ele era muito correto, ele era muito trabalhador. José ele era obediente, ele sempre foi obediente a quem estava sobre ele. E José tinha valores. José ele fica na incumbência de cuidar de tudo que Potifar tinha. E numa das oportunidades, a mulher do Potifar, a Bíblia diz que ela colocou os olhos em José. José atraiu a mulher do Potifar, mas ele não quis nada com ela. Quando ela tentou alguma coisa, ele disse para ela: olha, o meu Senhor sabe de tudo que está acontecendo. Colocou tudo nas minhas mãos. Mas você não. Você é a mulher dele. Por que eu pecaria contra ele e contra Deus? E ele sempre se esquivava. Até que um dia ela forçou, conseguiu ficar com as roupas e mentiu que ele tinha tentado forçá-la. José ele vai parar num cárcere. Lá no cárcere, Deus também estava com ele. A Bíblia diz que lá no cárcere José é colocado sobre os outros presos. E Deus deu uma
possibilidade para José de desvendar os mistérios dos sonhos. E numa das oportunidades estava ali um copeiro e um padeiro do faraó. Eles estavam ali porque com certeza tinham acusações contra eles. Eles tiveram sonhos e José desvendou os sonhos e disse que o copeiro voltaria a trabalhar com o faraó, mas que o padeiro ele morreria. E foi exatamente o que aconteceu. O padeiro ele morreu e o copeiro voltou a trabalhar na casa do faraó. José perguntou para ele, né, com certeza conversaram bastante, mas José falou para ele, olha, quando tudo estiver bem com você, lembra-te de mim. E nessa história toda passou um tempo, o copeiro se esqueceu de José, mas um dia o faraó teve um sonho. E aí o copeiro se lembrou, olha, quando eu estava no cárcere, lá tinha um rapaz que tinha esse dom, né? Ele conseguia desvendar os sonhos. Ele disse que eu voltaria a servir ao Senhor e realmente eu voltei. E aí o faraó manda chamar José. José explica todo o sonho que ele teve e ele é colocado como governador do Egito. O faraó o escolhe para governar diante de toda a situação que ele explicou. Tem muitos detalhes em toda essa passagem que não dá para nós discorrermos tudo. Mas o que eu quero enfatizar aqui, como nós estamos falando sobre disciplina, obediência e valores, nós podemos tomar a vida de José como uma experiência e servindo para nós como lição. Porque ele foi muito disciplinado, ele foi muito obediente e José, acima de tudo, ele tinha valores. O temor que estava no coração de José fazia com que ele tivesse valores para servir a Deus. Então que nós possamos também ter esses valores, ter essa disciplina, ter essa obediência desse jovem que foi abençoado. Em tudo que José fez, ele prosperou e foi colocado, por fim, como governador do Egito. Mais tarde nós conhecemos que há uma fome realmente na terra e os seus pais e os seus irmãos, eles vêm ao Egito em busca de alimento e José que estava no comando. Então aqueles sonhos estavam revelando exatamente o que aconteceria. José estaria sobre tudo. Na realidade, José começou a governar o Egito de uma forma que se tornou a maior potência que houve na história. E nesse momento de fome, José tinha comando de todas as coisas. O faraó colocou ele sob comando de tudo. E aí, por fim, os seus irmãos vêm morar em Gósen, ali no Egito, porque Deus estava com José. José não guardou tudo que eles fizeram de mal para ele. Pelo contrário, ele os recebeu, falou para o faraó sobre eles, o trabalho que eles faziam. Deus realmente abençoou José. É uma lição maravilhosa para a vida de cada jovem. Então coloque as suas vidas nas mãos de Deus. Sejam disciplinados, sejam obedientes, tenham valores. Quando a gente tem valor, a gente prima porque Deus, ele se agrada. E com certeza, Deus vai nos abençoar. Então nós estamos finalizando. Continue visualizando os vídeos, compartilhando. Se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Divulgue. Com certeza Deus vai nos abençoar. Que Deus nos ajude e que faça também nós prosperarmos em tudo que nós fizermos, como José, ele foi tão próspero. Então fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe. Até a próxima conversa que nós tivermos. Até lá.